há 200 anos, a única força ativa no mundo, a única força histórica, força causal histórica, que está em ação no mundo é o movimento revolucionário. A única. Não há mais nada fora disso. Nada, nada, nada. Quer dizer, a desproporção entre a intensidade e continuidade de ação do movimento revolucionário e a das eventuais reações que tenham aparecido é uma coisa tão grande quanto, sabe, a piada do elefante e da formiguinha. É mais ou menos assim. Então você vê reações locais, pessoas que não gostam disso, não gostam daquilo. Então protestam contra certas ações do movimento revolucionário, às vezes sem ter em conta as demais ações concomitantes, tá certo? E às vezes se apegando tanto a combater uma determinada coisa que, em troca, ganhar uma pequena vantagem na briga contra aquela coisa, contra aquele ponto em particular, cede em tudo mais. Tá certo? Sim? Então, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que estão fora do movimento revolucionário, que não gostam dele, não chegam a ter uma visão integral dele. E não chegam a ter porque a visão, à medida que você a vai adquirindo, ela se torna aterradora. Aterradora. Quer dizer, os agentes do movimento revolucionário, eles têm a capacidade não só de impor a sua maneira de ver, mas de tornar inacessíveis as outras. Quer dizer, o controle que esse pessoal tem sobre o fluxo de informação no mundo é uma coisa de você ficar de cabelo em pé. Eu recomendo para vocês o livro que acaba de sair do Viktor Suvorov. Viktor Suvorov é um pseudônimo de um sujeito que foi agente do serviço secreto militar soviético, o famoso GRU, durante muito tempo, e que depois desertou e foi para a Inglaterra e escreveu vários livros importantíssimos sobre a história soviética. Neste último livro, que se chama The Chief Culprit, o culpado principal, ele mostra como a Segunda Guerra Mundial começou a ser preparada pela União Soviética no tempo de Lenin. Quer dizer, quando você lê os livros de história, você vê as pessoas investigando milhões de causas históricas, causas sociais, causas culturais, etc, etc. Investigando até profundamente pela psicologia do povo alemão, para ver por que aquilo aconteceu. Tá? E em todos estes estudos se esquece uma coisa: a ação organizada e deliberada de um grupo disposto a criar aquela situação. Então a história se torna, vamos dizer, um movimento de correntes impessoais que aparecem do nada, sem agentes, tá certo? E se impregnam sobre a cabeça das multidões e produzem efeitos. Então ninguém fez nada, as coisas se fizeram. Então, claro, Max Weber dizia que a história é o conjunto dos efeitos impremeditados das nossas ações. Mas note bem, nesta frase existe a palavra ações, quer dizer, alguém fez alguma coisa. Tá certo? E quando ele diz impremeditados, eu digo somente em parte. Houve várias ações que foram premeditadas e deram certo. Por exemplo, nós sabemos que os aliados invadiram a França no dia D para fazer isso, mais isso, mais isso, e fizeram. O objetivo deles era chegar no território alemão. Chegaram. Então, como é que você pode dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi exatamente um resultado premeditado que deu certo. Claro que Max Weber, quando diz isso, ele exagerava, ele gostava muito das hipérboles, né? E como ele inventou aquele negócio dos modelos, dos tipos ideais, então ele sempre tinha que exagerar os traços que ele queria destacar e fazer como se os outros não existissem. Mas ele sabia que isso era apenas, vamos dizer, um método de criar hipóteses, né? Então ele dizia, exagerar, você reclama que eu exagero, mas exagerar é a minha profissão. Você está construindo tipos ideais, está exagerando. Só que nós não podemos pegar esses exageros weberianos e ouvi-los como se fossem traduções de estados objetivos. Se ele mesmo está dizendo que são tipos ideais, então é porque não aconteceram. Eles são como que réguas pelas quais você pode medir o que aconteceu. Então, quando ele diz a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, bom, existe uma gradação do impremeditado, que vai desde a ação premeditada, que desencadeou exatamente os efeitos previstos, os efeitos desejados, até a ação que teve um efeito totalmente imprevisto. Então, existe essa gradação. Tá certo? E no caso da Segunda Guerra Mundial, você vê que ela, como um todo, ela obedeceu um planejamento, não foi causada por fatores históricos impessoais, foi realmente um plano. Esse plano foi executado
vamos dizer, com uma destreza magistral. Claro que houve erros no caminho, houve erros até desastrosos, mas esses erros foram corrigidos. A teoria de Lenin era o seguinte, é que somente a guerra poderia criar um estado de instabilidade no qual os comunistas pudessem mais facilmente tomar o poder. Então, este, aliás, foi o motivo pelo qual a União Soviética assinou a paz em separado com a Alemanha, porque a Alemanha estava em extrema dificuldade por ter que guerrear em dois frontes ao mesmo tempo, isso na Primeira Guerra Mundial. Lenin percebeu que se os russos fizessem a paz com a Alemanha, então a guerra poderia continuar, porque a Alemanha iria atacar somente o Ocidente, estava, né, descarregada de metade das suas dificuldades, então a guerra que já estava para terminar, quer dizer, a Alemanha estava para se render ali, né, a guerra pôde ser continuada. Então você veja, a bandeira do socialismo era socialismo, a paz e o socialismo. E a primeira providência que eles tomam é dar um jeito de que a guerra possa prosseguir. Porém, a guerra não chegou a desencadear os efeitos desejados. Quer dizer, a guerra não durou o suficiente, não durou tanto quanto Lenin esperava que ela durasse. Ela acabou logo com a total derrota da Alemanha. Então, Lenin falou, bom, se uma guerra não bastou, uma guerra mundial não bastou, precisamos fazer uma segunda. E ele traçou um plano que depois foi executado por Stalin. Né? Qual era o plano? Na verdade, foi apenas uma repetição do que eles tinham feito na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eles simplesmente aliviaram a Alemanha de uma parte dos seus encargos. Na Segunda, eles fortaleceram deliberadamente a Alemanha. Mas dizer que fortaleceram é como diz um eufemismo. Então, todo mundo sabe que a Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, foi proibida de ter armas acima de determinado porte, proibida de fabricar tanques, proibida de fabricar aviões de guerra, proibida de fabricar um monte de coisas. E, na verdade, proibida de ter um exército. Então, vamos dizer, é de conhecimento comum que a Rússia, aspas, ajudou a Alemanha a se rearmar. Mas a verdade não é esta. A Alemanha não tinha nada para ser ajudada. Ela não tinha um exército para ser ajudado. Não havia nada, realmente. Os russos criaram o exército alemão, dentro do seu território. Eles criaram a indústria bélica alemã. Eles criaram os campos de treinamento. Podemos dizer que praticamente toda a força de ataque alemã foi gerada dentro da União Soviética. Por quê? Stalin, quando tinha a ideia de aplicar o plano de Lenin para gerar uma nova guerra, ele levou em consideração uma informação importante, que era o livro do Adolf Hitler, Mein Kampf, no qual ele dizia que a Alemanha tinha feito um grande erro de atacar somente ao Ocidente, mas que ela devia se expandir ao contrário, para o outro lado, para o Oriente. Aparentemente, isso significava invadir a União Soviética, pelo menos invadir a Polônia. E depois da Polônia, a União Soviética não tinha fronteira direta, tinha que passar pela Polônia para chegar lá. Só que examinando melhor, ele viu que o plano de expansão ao Oriente, a que se referia ao Hitler, era um plano para muitos séculos. E que, a título imediato, vigorava outra coisa que o Hitler também dizia, que é o seguinte: o nosso inimigo principal é e será sempre a França. Stalin entendeu imediatamente. Olha, se o Hitler for atacar alguma coisa, não é nós. No máximo, ele vai atacar a Polônia. Mas o alvo prioritário dele é a França e Inglaterra, que é aliado da França, e que naturalmente viria em socorro da França no caso da França ser atacada. Então ele diz, não precisamos nos preocupar tanto com um ataque alemão. Isso quer dizer que ele foi burro? Veja, é incrível. Na época, Stalin era celebrado por todo o movimento comunista mundial como o maior gênio político-militar de todas as épocas. Esse mesmo pessoal que diz isso, quando Hitler atacou a União Soviética, todos começaram imediatamente a dizer que Stalin havia errado, que Stalin havia cometido um erro catastrófico, que Stalin era uma besta quadrada, que não havia percebido o ataque alemão iminente, etc, etc. E isso se espalhou pelo mundo e até hoje consta assim: o Stalin foi pego de calças na mão. Digo, mas como é que o movimento comunista internacional, que idolatrava Stalin, de repente começou a publicar tanta coisa sobre o erro de Stalin? Erros infinitamente maiores nunca foram levados em conta. Hoje se sabe, o Viktor Suvorov descobriu documentos que provam que toda esta campanha sobre a burrice de Stalin foi alimentada pelo próprio Stalin. Por quê?
Stalin nunca foi surpreendido pela Alemanha. Ao contrário, o plano dele era o mesmo de Lenin, quer dizer, usar a Alemanha como navio quebra-gelo para destruir as democracias liberais da Europa. Depois, ele atacaria a Alemanha pelas costas e tomaria a Alemanha e tomaria as democracias também. Quer dizer, tomaria a França, tomaria a Inglaterra, tomaria tudo. Tá certo? Então, a ideia é desse. Eles ganham e nós levamos. Para executar este plano, Stalin tinha preparado a maior ofensiva militar de todos os tempos. E todo o exército soviético já estava indo para a fronteira com a Alemanha, para invadir a Alemanha, com instrução de matar até o último alemão. Essa é a guerra de extermínio. Nós vamos ter que matar todos. Essa é literalmente essa instrução. E estavam a poucos quilômetros da fronteira quando foram atacados pelos alemães. Isso quer dizer que havia um plano, já em execução, avançado estado de execução, para atacar a Alemanha pelas costas, enquanto a Alemanha estava ocupada com França e Inglaterra. A quantidade de armamento, quantidade e qualidade dos armamentos que foram mobilizados para isso era uma coisa assim impensável, impensável. Por exemplo, os tanques que os russos tinham fabricado eram tanques que podiam aguentar até 30 disparos dos tanques, de qualquer outro tanque do mundo. E se você desse 30 tiros num tanque russo, ele ainda sobreviveria, né? Ainda estaria em condição de ser usado. Eram os melhores tanques do mundo. Tanto que, até hoje, os tanques que se fabricam até hoje ainda são baseados no modelo russo, tão bons que eram. Se você pegar todos os outros tanques da época, os tanques americanos, alemães, ingleses, etc., etc., todos esses saíram de linha de produção. Nada que se faz é tudo baseado no russo. E este era o equipamento que estava sendo levado para a fronteira, estava a poucos quilômetros da fronteira, quando Hitler entra na Rússia. E Hitler entra por quê? Porque ele sabia que esse material estava sendo transportado, os tanques estavam em cima de caminhões sendo transportados. Ele falou, é agora que nós temos que pegar os camaradas. Por quê? Se eles conseguirem desembarcar esse tanque no nosso território, esses tanques são invencíveis. Então foi por isso que Hitler invadiu a União Soviética. Quer dizer, ele recebeu a informação de que a invasão estava iminente e que ainda dava tempo de pegar os tanques. Os tanques estavam sem munição, sem combustível, sem nada, né, em cima dos caminhões. Então, era o momento de atacar. Então, só neste sentido é que Stalin foi surpreendido. Stalin não sabia que Hitler tinha informação sobre a invasão iminente da Alemanha. Então, quer dizer, toda a Segunda Guerra foi um plano estratégico concebido e executado pela União Soviética, que depois consegue. Agora, até hoje a União Soviética aparece como vítima inerme da Segunda Guerra e como salvador da pátria. E note bem, o plano alcançou o seu objetivo, porque o objetivo era a União Soviética ocupar pelo menos metade da Europa, como de fato acabou ocupando, com a ajuda aqui do presidente Roosevelt. Então, o objetivo foi alcançado. Então, como podemos dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi um resultado premeditado e alcançado pelos meios escolhidos inicialmente e sendo o plano integralmente realizado. Mas note bem, não foi só esse plano que foi integralmente realizado. O plano de manter tudo isso em segredo foi realizado e tudo isso foi mantido em segredo até agora. Veja, existe uma lei em história que é o seguinte: a difusão dos fatos produz novos fatos. Aquilo que não é divulgado não tem efeito. Então, uma das melhores maneiras de você provocar ações é você controlar o fluxo de informação. Existe até um estudo que eu nunca mais eu li no manual Handbook of Artificial Intelligence da IBM. Eu li isso 20 anos atrás. Eu nunca mais consegui achar isso. Não posso dar a fonte, só tenho de memória. O livro chama-se Handbook of Artificial Intelligence. Era um negócio em 3 volumes. E tinha lá um estudo como você poderia produzir uma paranoia num cidadão através das informações que você manda para ele. Tá certo? Então, isso é claro que é feito numa escala pequenininha. Mas você pode, se você tiver o controle do fluxo de informações, você pode, de antemão, prever com bastante certeza qual será o comportamento da vítima. Então, vocês viram que antes que o Hitler começasse a mandar
judeus, católicos, ciganos, etc., para o campo de concentração, na União Soviética eles já tinham matado uns 30 milhões de pessoas. E até hoje, né, as pessoas relutam, vamos dizer, até mesmo em nivelar Hitler e Stalin. Né? Quando, vistas as coisas na devida perspectiva, Hitler sem Stalin jamais teria chegado a existir. Quer dizer, o que seria, digamos, a Alemanha nazista sem o exército? Não seria nada, quer dizer, não ofereceria perigo para ninguém. Seria apenas um episódio local, né? Quer dizer, no máximo teria alguma perseguição interna, mas não teria chegado a abalar as estruturas do poder na Europa. Seria um demagogo de bairro. Hitler só se torna uma figura de projeção mundial graças à formação do exército alemão pela União Soviética. Então, sempre com a ideia de que esse exército seria usado no Ocidente, deixando a retaguarda alemã totalmente desguarnecida, para a invasão russa, que já estava todinha preparada.